Pronto. Olá, boa tarde. Hoje é dia 29 de julho e a gente está fazendo mais uma live. Eu sou a Denise Sá, da Denise Sá Tecidos Digitais. Bem-vindas, meninas, para mais uma live. Hoje, como prometi na outra aula, na outra live, nós vamos fazer esse lindo caminho de mesa aqui, com uma técnica bem fácil, bem diferente, que dá um efeito bem bonito, tá bom? Fala pra mim quem entrou, Vini. A Mônica Brentzel te falou boa tarde no Facebook. Oi, Mônica, tudo bem? E a Vera entrou no Instagram. Vera, Já mandou uma carinha com bem-vinda. coraçõezinhos. A Celina entrou também. Celina, A Tereza. bem-vinda. Tereza. Muito bom. A Silvia te falou boa tarde. Oi, Silvia, tudo bom? Gente, para começar, vou mostrar para vocês então a apostila, que no finalzinho da aula a gente já vai deixar disponível. Quem tá no meu grupo de WhatsApp, eu vou também colocar o link para vocês estarem baixando. E lembrando vocês, a Isabela vai lembrar como faz para baixar todas as apostilas e onde estão. Pelo Instagram é só entrar ali no nosso perfil, na parte de Insta Bio. Vai ter lá um link, você clica nele, vai aparecer várias coisinhas e aí vai aparecer apostilas. Você clicando na apostilas, tem todas as apostilas disponíveis, desde que a gente já fez, as das lives, as que a gente já tinha. Aí é só baixar, imprimir e usar como quiser. Você tem acesso a todas as nossas apostilas. Não precisa baixar só a apostila da aula de hoje. Tem outras apostilas lá também que vocês podem baixar. E aos poucos nós estamos subindo todas essas lives para o YouTube. Já tem duas lá. Uma delas é do Americano de Maçãs, que a gente fez há umas 2 semanas atrás. E a outra é do... É do último bloco que a gente fez sim, do último bloco da última aula. Eu não tô com ele aqui pertinho de mim, mas depois eu mostro. A Isabela achou aqui, ó. Aí tem lá essa a nossa live, a gente subiu pro YouTube também, ensinando vocês a fazerem este bloco. Aqui eu tô mostrando o pequeno, lá a gente fez ele maior pra gente tá podendo fazer uma almofada. E nas descrições dos vídeos do YouTube das lives também tem lá o link da apostila da aula. Então é isso, vamos começar? Para esse caminho de mesa, aqui atrás eu utilizei a nossa coleção Batik. Porém, a Bela tá mostrando para vocês, ali eu utilizei a coleção Batik nas cores do vermelho, o dourado, o azul, rosa, verde e o pérola, tá? Vermelho, dourado, azul, rosa, verde e o pérola. Como alguns desses tecidos estão em falta pra gente, e eu queria dar uma ideia de outros tecidos que vocês podem estar usando, eu vou estar usando nessa live os tecidos da coleção Bali. Então, vamos lá. Aqui eu utilizei o marrom, o verde, o rosa, o azul, que eu vou pegar ele aqui. O azul e o amarelo, tá? A Zelma entrou. Essa coleção aqui tem quantas cores? Vamos lembrar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores, tá? Fora essas daqui, eu também podia estar usando o salmão e o verde mais clarinho. Domingo foi meu aniversário e aí eu queria agradecer vocês, só fazendo uma paradinha aqui na live, por tantas felicitações que eu recebi, por tantos abraços. Muito obrigada a todas vocês de coração. E eu quero mostrar para vocês um presente que chegou hoje, um pouquinho antes da gente começar a live. Olha isso. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, porque isso aqui tá cheiroso por demais de gostoso.
Olha que graça, gente, que capricho. Vou mostrar para vocês. A pessoa me perguntou durante a semana sobre cores e eu falei para ela que eu gosto de todas as cores. Aí, para minha surpresa, nem eu fiz nada ainda utilizando esse tecido. Ela pega e me manda esse porta-óculos com a nossa coleção nova do Borro, na cor que eu mais gostei, que foi esse azul. Gente, olha isso, o capricho com cianinha aqui dentro. Esse presente eu ganhei da Zelma, que é lá do Rio de Janeiro, ela mesma que fez. E eu fiquei assim, muito emocionada, muito agradecida. Olha isso, gente. Olha isso, ela usou o nosso tecido, o borro verde, verde não, azul, o damasco preto e o batique azul. Nem eu imaginei uma combinação tão bacana como essa. E olha que graça, e dentro ela usou o damasco pérola. Olha a riqueza de detalhes para você colocar nota, colocar os cartões. Aqui colocar moeda ou alguma coisa que você não quer que caia. Desse outro lado, mais porta-cartão. Acho que aqui é talão de cheque, né? Gente, olha isso. Olha os puxadores que ela usou. Zelma, muito obrigada de coração. Eu fiquei muito emocionada. A embalagem, tudo ficou lindo. O seu quilt ficou maravilhoso. Muito obrigada de coração, viu? Depois a gente se conversa mais. Eu já vou trocar tudo minhas coisinhas da minha carteira que tá velhinha, colocar nesse que ficou uma maravilha. Bom, vamos continuar? Então, o que eu preciso para este bloco? Aqui eu já deixo... Oi. Te mandando parabéns. Assim, parabéns, saber que seu aniversário é um domingo. Gente, muito obrigada. A gente fala que esse ano aqui não vale, né? Eu até brinquei domingo o tempo inteiro falando que esse ano não vale porque é um ano perdido, a gente ficou mais tempo em casa. Mas eu fiquei repensando nisso, né? E ele vale sim. O que eu tô feliz de estar fazendo live, de estar passando meu conhecimento, as amizades que eu tô fazendo. E eu fiquei me questionando, será que eu teria essas oportunidades se nós não estivéssemos nessa pandemia, nessa situação? É óbvio que a pandemia é uma coisa horrível, mas ela também está mudando os nossos hábitos. Então, coisas que eu achava que eu não tinha tempo antes, que era ensinar, que era voltar a fazer, uma coisa que eu também gosto, que é ensinar, de repente apareceu o tempo e isso está sendo muito produtivo para mim. Mais uma vez, muito obrigada a todas vocês. Bom, vamos lá, menos bate-papo agora e vamos fazer o nosso bloco. Eu usei aqui faixas de 5 centímetros pela largura do meu tecido. O tecido nacional, como vocês sabem, tem 1,50 m de largura, tá? Então, cada faixa dessa tem 5 por 1,50. Posso fazer menor? Pode, depende do tamanho do caminho que você vai estar fazendo. O caminho que a Isabela mostrou, que tá lá na parede, eles são de faixas de 6 centímetros, então ele ficou mais largo. Aqui eu fiz ele de faixa de 5 centímetros, até mesmo porque fica mais fácil da gente mostrar, é mais uma limitação da câmera e do espaço para a gente estar mostrando para vocês. Então, o que eu fiz? Costurei uma faixa na outra, tá? Passei direitinho para todas as costuras ficarem para o mesmo lado. E agora, o principal pulo do gato aqui é a gente cortar toda essa faixa em quadrados. O que eu vou sugerir para vocês? Antes de cortar, nós vamos medir qual é a largura que deu aqui a minha faixa. Então,
a soma das minhas faixas aqui, depois de costuradas, e bem passadinho, tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês estiverem passando, que forem faixas, não fiquem puxando, tá bom aqui, Bela? Não fiquem puxando o tecido, tá? Vai passando o ferro e trazendo as faixas no sentido, todo mundo por um sentido só, para não ficar fazendo aquelas barrigadas assim com o tecido, tá? Feito isso, passei. Se quiser engomar, pode engomar. Nós vamos medir aqui qual é a largura que deu as minhas faixas passadas. Aqui a minha largura deu 19 centímetros e meio. Por que que eu tô falando isso? Por conta do pé de máquina, que a gente sempre fala. Então, se eu fiz com um pé um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito, vai dar diferença. Então, se eu falar para vocês, costura 5 faixas de 5 centímetros e corte 19 centímetros e meio, pode ser que não fique um quadrado, porque o seu pé ou é mais largo ou ele é mais estreito. Então, para ter certeza que vai ficar na medida certa, vocês vão medir aqui. Eu medi e agora eu vou cortar, como deu 19,5 aqui, eu vou cortar a cada 19 centímetros e meio. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não, até agora não. Esse bloco é muito fácil, viu, gente? Então, aqui eu já cortei 2, tá? Deixa eu pegar aqui na apostila para mostrar esses passos que eu já expliquei. Então, aqui, ó, costurar 5 faixas, uma em cada, uma na sequência da outra. Uma coisa bacana nesse bloco é vocês começarem com uma faixa mais escura e terminarem com uma faixa mais clara, vão fazendo um degradê aqui. Costurado elas, nós marcamos aqui 19,5, mas lembre-se de medirem. Aí, vocês vão, a cada 19 centímetros e meio, nós vamos cortar. O próximo passo, que é muito importante, que é o segundo pulo do gato para esse bloco, é o seguinte. Se eu colocar as duas aqui, dá para ver, Bela? Ó, eu coloquei aqui... A Silvia pediu para você repetir a margem de costura. Então, a margem de costura é 0,75, vou mostrar aqui. Mas, Silvia, se você tiver alguma diferença aqui no pé de costura, mede a altura que deu aqui o bloco para poder fatiar as faixas, tá? Então, vamos lá. Então, cortei 2 blocos. Cortem de 2 em 2, tá? Para não ficar errado, para dar certinho esse bloco. O que eu preciso agora? Cortar eles na diagonal. Então, o que que é importante? Eu vou colocar um bloco do lado do outro e na mesma posição das cores das faixas, começando da marrom para amarela. Aí, se esse daqui eu cortar nessa diagonal, que eu já vou cortar. Este outro, eu vou cortar na diagonal ao contrário. Então, se esse eu corto assim, esse eu corto assim, tá? Eu vou colocar ela aqui mais pra cima. Então, essa eu cortei nessa posição, esta eu vou cortar nesta posição. Eu vou virar só um pouquinho a placa aqui, pra ficar mais fácil pra mim cortar, mas eu já volto a placa pro mesmo lugar. Voltando aqui, ó, vou separar eles um pouquinho para vocês enxergarem eles aqui, ó. Então, conseguem ver? Esse daqui eu cortei a diagonal neste sentido
e essa nesse sentido. Isso tá mostrando aqui na nossa apostila certinho, tá? Ó, se uma tá para esse lado, a outra tá para esse lado e a posição certinha das faixas aqui. Feito isso, a gente vai começar a montar o bloco. Eu também já trouxe uma parte aqui adiantado. Vamos colocar. Como que fica melhor, Bela? Assim ou do outro lado? Acho que assim, pra entender melhor a junção, né, do bloco. Nós vamos agora começar a montar o bloco, colocando ele na posição que eu quero aqui para ele fazer esse zigue-zague. Então, ó, eu coloquei aqui o marrom, esse bloco tá pra cá, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, esse daqui vem pra cá, então agora eu preciso subir o meu zigue-zague. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bloco onde eu vou subir o meu zigue-zague. Ah, peraí, gente, vou ter que cortar de novo. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então, pra mim subir o zigue-zague, eu vou por este daqui, ó. Como que eu tenho que colocar o bloco? De maneira que eu vou fazendo um zigue-zague, ó. Então, assim como eu me confundi na hora de mostrar pra vocês, eu vou mostrar por que que eu tenho que cortar um bloco por um lado, outro bloco por outro. Se eu colocasse aqui, ó, não daria certo, eu estaria fazendo uma ponta diferente aqui. Eu quero que ele dê continuidade. Para ele dar continuidade, qual o bloco que eu vou usar? O outro. Só que agora eu tenho que continuar ele aqui, ó, pra cá. Qual que eu vou colocar? O outro bloco que eu cortei, ó. Alguém ficou com dúvida? Eu vou dar um tempinho. Vini e Bela, vocês entenderam? Não, ficou complicado? ficou um pouquinho confuso. Eu acho que quando eu tava fazendo a apostila, meio que eu entendi isso, que você tinha que ir seguindo, né? A faixa mais escura aí no caso, né? Que é a faixa de fora. E ir montando ela desse jeito. Ou só montar um triângulo mesmo nela, né? E juntando de forma que dê a continuidade nas cores, assim. E fazer a mesma coisa do outro lado. Alguém perguntou no Face, Vini, ou no Instagram, a dúvida? Não. Não? Mas eu vou explicar. Ela já gostou dessa maneira como ficou, assim, já dá pra ver. Já dá pra enxergar, né? Então, vamos lá, ó. A Célia falou que tá bem explicado. O pessoal e a falou que Lúcia entendeu. Falou que entendeu. Ai, que bom. Então, vamos lá. Então, pra quem não entendeu, se alguém não entendeu, eu tenho que vir com essa faixa aqui, que era a minha primeira faixa do bloco, fazendo um zigue-zague. Então, é só uma questão da gente encontrar as faixas aqui. O que que eu tenho que fazer agora, ó? Eu encontrei essa daqui, eu vou sobrepor uma com a outra e vou costurar ela. Eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção aqui, ó. Quando eu costuro, fica essa pontinha aqui, ó. Essa distância da minha pontinha aqui é a distância do pé de máquina. Então, eu sobreponho, eu tava com ela aqui, eu sobreponho, posso alfinetar, venho na máquina e costuro. Então, vou costurar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês algumas estampas novas que chegaram e um trabalho que eu já tava até postando durante a semana, que eu comecei a fazer. Ó, costurei aqui, tá? Ó, por que que eu tenho que deixar aquela pontinha? Pra ele ficar certinho aqui em cima e ele vai ficar certinho aqui embaixo. Depois nós vamos passar e vamos cortar as pontinhas que sobram. Agora, ó, ela subiu, ela tem que descer aqui. Então, eu vou pegar o outro bloco, a outra parte do bloco, e vou posicionar ele para ele descer aqui, ó. Tá? Costuro. Deixo a pontinha... Aqui você tem duas maneiras de fazer. A gente pode deixar a pontinha para cima
outra para baixo, ou a gente pode, ó, achar o meio aqui, acho o meio daqui também, posiciona as duas no meio, tá? Eu acho mais fácil deixar uma pontinha para cima, outra pontinha para baixo. Mas as duas maneiras são corretas, tá? E vamos costurar aqui. Prontinho, ó. Ó, viu que ele dá certinho aqui, ó. Agora eu tenho que cortar essa pontinha. Eu vou pedir pro Vinícius passar e nós vamos fazer agora a de baixo. Dá uma passadinha pra mim, Vini. Nós vamos fazer agora com a faixa amarela, que era a faixa lá de baixo. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que dar continuidade ao bloco, mas eu não posso colocar essa porque vai ficar amarelo com amarelo. O que que eu tenho que fazer? Ela subiu, desceu, ela tem que subir de novo. Eu pego o outro bloco que eu cortei e vou colocar ela aqui, ó. Então, ó, subiu, desceu, subiu de novo. Faço a mesma coisa, uma pontinha pra cima, uma pontinha pra baixo e vamos costurar. Vou pedir para vocês não fiquem com dúvidas, tá? Pode perguntar. E lembrando que na apostila tá bem explicadinho também. Fiz aqui. Se eu for costurar esse aqui do lado, subiu, desceu, subiu, eu tenho que descer de novo. Então, vem aqui e a amarelinha desce de novo. Costuro ela aqui. É, você fala desce porque tá virado pra você, que pra quem tá assistindo é o sobe. Ah, é verdade. Eu esqueci desse detalhe, hein? Mas deu pra entender. Vamos lá, se o Vinícius e a Isabela fossem fazer, vocês fariam? Deu pra entender? Então... Aí, costurou. Vamos lá, agora eu vou fazer assim, então, ó. E ficou o zigue-zague certinho, tá? Vinícius vai passar essa daqui também. Enquanto ele passa, vou mostrar pra vocês as 4 estampas que chegaram novas essa semana. Há muito tempo eu tava querendo fazer estampas assim. É essa estampa aqui, imitando um craquelê. O craquelê é aquela técnica que aparece quebradinho. Eu me lembro quando eu fazia decopagem, eu gostava bastante de fazer em caixinha o craquelê. E aí, nós fizemos agora um tecido que traz esse efeito de craquelê. Então, aqui... Esse daqui é a Flores, né? Vintage. Isso. Vamos lá, Bela. A Bela vai falar. É o Flores Vintage pérola e verde. E esse daqui são as dálias. Isso. Aqui eu enxergo fundo cinza, tá? E a Isabela falou que era fundo Verde. Mas verde. Na verdade, quem deu o nome fundo verde foi a Denise. E aí depois a gente foi ver que, na verdade, era mais cinza do que verde. Isso. Então, aqui são as flores dália. Esse aqui ficou com um craquelê em branco. Ele ficou muito chique. Eu vou mostrar pra vocês que eu já até comecei a fazer um trabalho com ele. E esse daqui, ele tem um fundo creme, areia, com um craquelê mais escuro.
A Isabela e eu, a gente não se entende com as cores, gente, é impressionante. Vou mostrar aqui para vocês um trabalho que eu comecei a fazer, que talvez a gente faça na próxima aula. Tudo depende de eu terminar. Olha que lindo que ele ficou. Eu adorei esse bloco. É um bloco bem diferente. E aqui eu fiz um... Eu não sei o que falar. Eu não sei o que seria isso, mas é como se fosse umas flores. É que eu passei... E, na verdade, eu queria que eles ficassem assim, mas rechonchudinho, assim. Então, aqui seria uma flor e aqui uma folha. Que eu fiz toda a volta. Esse aqui me faz lembrar aqueles biquinhos que a gente faz em pano de prato, né? Ele fica uma florzinha mesmo. Pena que eu passei, eu preciso repassar ele e tirar esse vinco. Aí, sem o vinco, ele vai ficar mais gordinho assim, mais bonitinho. Aqui eu fiz esse trabalho com o damasco preto e o bale verde claro. Eu fiz como se fosse uma toalha de chá. Falaram que parece botão de tulipa. Isso, botão de tulipa. Ainda bem que eu tenho vocês para me lembrarem, que às vezes eu esqueço um pouco as palavras. Um painel também que eu postei essa semana, que ficou lindíssimo. Daqui a pouco eu mostro para vocês, que é um tecido que vai vir também pra gente aprender a quiltar, treinar o quilt. A intenção é essa, mas também vai dar para fazer outras coisas, daqui a pouco eu mostro. Bom, vamos lá. Feito isso, então, aqui o Vinícius já passou as duas faixas. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar agora, deixa eu colocar numa outra posição para vocês verem. Esse daqui, ó, eu tô fazendo ele de canto, tá? Com essa ponta aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos agora igualar essas costuras aqui, ó, e vamos costurar uma faixa com a outra. A faixa que eu deixei ressaltado o marrom com a faixa que a gente deixou o amarelo para as pontas. Eu posso fazer ele assim, ó, vai dar o mesmo efeito, tá? Mas para isso eu teria que estar aqui retinho. Então, eu quero mostrar para vocês duas soluções aqui. Eu vou, então, primeiro costurar eles assim, ó, igualando aqui as faixas. Como a gente colocou um número ímpar aqui de faixa, nos dois ficou rosa aqui no meio. Mas se eu tivesse colocado o número par, não teria acontecido isso, tá? Então, agora eu vou juntar, sempre lembrando aqui, ó, que a gente vai juntar costura com costura. E vou costurar ele em toda a extensão dele. Eu gosto muito no patchwork de trabalhar com faixas, eu não sei vocês. Mas eu acho que os trabalhos ficam muito práticos, bem bonitos. É que eu sou suspeita porque eu gosto de tudo no patchwork. Eu tô ajeitando aqui pra costura ficar uma de um lado, outra de outro, tá? Depois, se precisar, a gente passa novamente. E, propositadamente, eu deixei uma ponta diferente da outra, porque eu quero mostrar pra vocês duas maneiras da gente finalizar esse caminho de mesa.
Então, aqui, ó, Isabela vai mostrar pra vocês, ó, ficou tudo certinho, os encontros. Aqui, tá dando pra ver? Tá? Ó, fiz ele até lá o final. Olha que graça que fica. Se eu quiser deixar ele maior aqui, eu posso colocar uma barra mais larga aqui, que fica bem bonita. Quais são as duas maneiras da gente finalizar este caminho? Eu posso fazer ele assim, em ponta. Aí, aqui depois a gente vem com a manta, com o forro, vem com o viés fazendo essa ponta. Isso, principalmente quem tem aquelas mesas maiores, fica bem bonito, né? Até eu tive uma cliente que ela é muito caprichosa e eu fiz um caminho de mesa em azul para ela, em tons de azul, e ela colocou um pingente aqui na ponta, ficou bem bonito. Fica bonito também se você vai colocar numa mesa que você vai deixar a ponta assim, ela caidinha. Ou o que a gente pode fazer? Terminar ele aqui com a ponta reta. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, o certo era ele tá passado. Eu venho aqui. Alinho a minha régua certinha aqui, né? Com esse meio. A gente vem aqui e corta essas duas pontinhas. Vamos fazer isso? Ó, prontinho. Então, eu posso terminar ele com a ponta reta, tá? Ou ele assim em ponta. Beleza? Gente, alguma dúvida? Vini, dá uma passadinha pra ele aparecer melhor esse meio aqui. As pessoas estão elogiando aqui, falando que são apaixonados por essas técnicas de patchwork, assim. Que gostaram muito do novo tecido. Uhum. A Eliana falou que recebeu os tecidos dela na segunda e que a coleção nova é maravilhosa que ela recebeu, que ela adorou os tecidos. Ai, que bom que você gostou. Gente, se vocês puderem colocar avaliação lá no site, coloca uma avaliação, porque as pessoas quando compram gostam de ver a avaliação, principalmente agora que não pode sentir os nossos tecidos nas feiras. A opinião de vocês é muito importante, tá? Falando em painel novo, em tecido novo, eu vou pedir para a Isabela mostrar este daqui. Deixa eu tirar aqui a coleção Borro que eu tô tirando aqui. Ela já tá chegando, tá? Foi um sucesso, a gente vendeu muito bem, o pessoal tá gostando muito. Inclusive a Zelma fez para mim no azul, que eu nem tenho mais nem um pedacinho dele aqui. Gente, esse painel aqui foi um painel que eu pedi para Elisa Tomé, que é uma amiga minha, quiltar para mim, porque meu quilt não chega tanto, né? Olha que coisa mais maravilhosa que ela fez. Esse painel também deve estar chegando e ele faz lembrar aquele painel Dreams que vende nos Estados Unidos, que o pessoal treina o quilt, né? Mostra suas habilidades no quilt. Então, em cada folha aqui, tá dando pra ver? Eu ia falar pro Vini pegar ali os outros. Deixa eu pegar aqui. Ah, o Vinícius vai pegar os painéisinhos, os outros painéis, para mostrar para vocês. E aí eu vou mostrar mais de pertinho. Gente, a Elisa fez um trabalho aqui maravilhoso. Ó, esse daqui, por exemplo, é um antúrio, né? Então, esse painel ele vai ter 50 por 90 aproximadamente. Olha que bonito o trabalho que a Elisa fez aqui de quilt, realçando essa parte mais escura. Aqui nas folhas que a Isabela vai mostrar.
aquele trabalho americano que também é lindíssimo, aquele tecido americano que é lindíssimo, ele traz uma única rosa, né? Uma flor, acho que é uma dália também? Eu não tô lembrando o nome da flor. Aqui eu quis inovar. Eu sempre falo para vocês, nós somos muito criativas, a gente tem que fazer coisas que atendam o nosso mercado inovando, se inspirando lá fora e inovando. Olha que lindo, ó. Então, a minha ideia era fazer pétalas das flores não tão grandes, que leve um tempão pra gente quiltar, né? Mas que fizesse um trabalho tão bonito quanto o trabalho deles lá, e a gente pudesse fazer vários quilts, vários modelos de quilts. Olha aí, nessa flor aqui embaixo, como que foi feito também, ó. Olha a delicadeza disso, gente. Eu fiquei assim, apaixonada. Essa folha aqui, ó, parece que realçou os veios da folha. Vocês podem ver que eu tô entusiasmada com esses quilts, né? Gostaram? Atrás também é bem legal ver o quilt no forro. Ah, né? a Isabela... Eu gosto de ver. Olha que lindo Pode ver atrás, atrás. olha. Eu não me canso de agradecer a Elisa pelo trabalho que ela fez nesse painel. Logo, logo vai ter esse painel para vender. Ele deve estar chegando daqui uns 10, 15 dias. Gente, por hoje acho que é só. Hoje a gente fez uma live até mais rápida, explicando todos esse bloco. Vini, vê se tem alguma... Tem a finalização, né? Mostrar ele passado, pronto. A Neiva perguntou se ela quiser deixar com as duas pontas em bico, como que é que faz? Ah, então, Neiva, é só você... Por exemplo, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que ele começou assim? Se eu não tivesse cortado esta ponta aqui, ó, ele estaria um bico para cada lado. Na hora que você tá arrumando os seus triângulos, quando terminar um bico do outro lado, você para de incluir os triângulos. Quando tiver do tamanho também que você deseja. Eu acho que os dois que eu fiz são... Pega a apostila. Ó, bem lembrado, Isabela falou da apostila aqui. Na última folha tem. Olha aqui, Neiva, como a Isabela pôs na apostila, tá vendo, ó? Então, eu comecei aqui com bico e fui colocando, então, 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer número ímpar de triângulos, você termina aqui em bico também. Como é que eu costuro? Eu costuro este nesse, esse nesse, esse nesse, esse nesse. Faço isso com essa faixa, faço isso com a outra faixa. E depois, só no final, que a gente junta as duas faixas. Então, aí, se você, então, usar número ímpar aqui, de triângulos, você começa em bico e termina em bico, tá? No final tem um esquema, a gente só vai fazer uma correçãozinha no esquema, mas para variar, no final tem um esquema para vocês saberem as cores que vocês vão estar utilizando, tá bom? Só mais uma coisinha, lembrando que como aqui a gente tá cortando na diagonal, se vocês deixarem o tecido engomado, a possibilidade da gente ter aquele problema de fazer o godê no triângulo é bem menor. Então, nesse caso aqui, eu acho bacana vocês estarem engomando o tecido com aquela receitinha que a Zelma já passou, eu também já passei, que é água, amido de milho, e aí pode estar colocando álcool de cereais, e se quiser dar um cheirinho gostoso, colocar também o amaciante. Na live anterior tem essa receitinha, tá bom? Essa live mais tarde já vai estar no YouTube. Sim. E ela vai ficar disponível no Facebook e no Instagram também. Então, essa live mais tarde vai estar no Facebook. Não, no Facebook e no Instagram já fica disponível.
Mais tarde a gente vai colocar ela no YouTube e vai estar lá os links para disponibilizar a apostila. Lembrando vocês, quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, entrar lá no InstaBio, na nossa bio do Instagram, tem um link para vocês entrarem. Se vocês não conseguirem, manda um oi para mim no 11 99835 9466, que eu mando para vocês o link para vocês participarem do grupo de WhatsApp. Nós temos o nosso Telegram, só digitar lá no Telegram, @Denise Sá, que vocês já entram no grupo, lá também eu vou colocando as novidades. E curtam a nossa página, Denise Sá Tecidos Digitais, no Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá bom? Tem mais algumas perguntas aqui. A Ana perguntou qual é o tamanho desse painel e a Conceição perguntou se ele já está à venda e qual o valor. O painel ele tem mais ou menos 50 por 90. Esse painel, gente, é muito versátil. Vocês vão poder fazer quadro com eles. Algumas técnicas de patchwork que eu tô bolando aqui para mostrar para vocês. A Ana Jerônimo sempre fala para mim se eu não vou fazer aqueles painéis de paisagem. E eu separei um desses painéis que veio de pilotagem, que a gente chama, que são os primeiros painéis, para fazer uma técnica de janela, para ver se fica bonito e dar a resposta para Ana Jerônimo. Eles vão estar à venda daqui uns 15 dias no site. Quem tiver lá no nosso grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp, no Telegram, já fica sabendo rapidinho quando ele está disponível. O preço dele, alguém perguntou? Perguntaram aqui. Eles vão sair por volta de R$25 cada um. Tem alguns menores que vão ser 20, mas nós estamos vendo, mas não passa de R$25 cada um. Mais alguma pergunta? Não, o pessoal está agradecendo. Gente, bastante. Então, é isso. Daqui a pouco a Isabela tá colocando lá a apostila. Quarta-feira tem mais uma live, tá bom? Eu vou pensar numa coisa bem bacana para vocês. Dessa vez eu vou deixar para falar depois. Talvez seja aquele que eu tava fazendo, ou eu vou bolar alguma coisa com algum tecido novo que esteja chegando. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Até a outra quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau.